Olá, mais uma vez estamos aqui por este canal que sempre procura trazer a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração, canal Palavras de Bênção. As consequências do pecado na vida do homem. É sobre isso que eu quero conversar com você que prestigia o nosso canal assistindo às nossas mensagens. As consequências do pecado na vida do homem. Homem, quando eu me refiro no sentido genérico, do ser humano na sua totalidade. E o texto bíblico que eu quero usar para poder aprendermos sobre isso está lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está falando sobre o pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Será que existe diferença no tamanho do pecado? Muitas vezes é assim que nós procedemos. Eu cometi um pecadinho. Eu falei uma mentirinha pequenininha. Eu fiz algo assim insignificante. Então eu só cometi um pecadinho. Ou então eu matei, eu roubei, eu estrupei, eu cometi um pecadão. Mas será que para Deus existe diferença? Não. Para Deus não existe diferença. Tanto é que o texto que nós lemos vai dizer: os vossos pecados. Não faz o texto bíblico alusão ao tamanho ou ao tipo do pecado. Pecado é pecado e ponto final. Mas o que é pecado? É a separação entre Deus e o homem causado pela desobediência lá no Jardim do Éden. Lá naquele momento que o homem transgrediu a lei, desobedeceu a Deus, quando Deus falou que não podia comer da árvore do jardim ou tocar naquela árvore, e o homem desobedeceu. Veja só alguns textos que falam que Deus, ele abomina o pecado. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3,4. Um outro texto vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Ainda um outro texto vai dizer: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouves, que é o texto que eu li. Um outro texto, vai dizer assim: amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Salmo 45, 7. Como eu disse, o primeiro pecado existente foi lá no Jardim do Éden. Foi quando a palavra de Deus nos diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Gênesis capítulo 3, de 1 a 3. Então, o primeiro pecado acontece aqui, quando há desobediência daquele casal, induzido pela serpente. Existem três forças
que nos leva a pecar. O primeiro dele é a carne. A nossa tendência pecaminosa e falha. Carne, quando eu me refiro no sentido do ser humano. O mundo e as circunstâncias deles também nos levam a pecar. As influências malignas das nossas almas, ou seja, essas três forças, a carne, o mundo e o diabo, são forças que nos levam a pecar. E aí talvez você, até aqui, vai me perguntar, como vencer então o pecado? É isso que nós vamos refletir, em como vencer o pecado. Mas primeiramente eu quero mostrar para vocês o que é ou quem é o pecador. A Bíblia tem a resposta. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Ou todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, embora criado para a perfeição, mas com a entrada do pecado, tornou-se um pecador. A Bíblia continua dizendo em Romanos também no capítulo 3, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, o meu livre-arbítrio natural foi abandonado a partir do momento que eu pequei. A Bíblia continua nos ensinando sobre quem é o pecador. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Ou seja, se eu falo assim, eu não sou pecador, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu não faço nada errado. Eu faço tudo certinho. Eu até vou à igreja. Aí eu estou falando que eu não sou pecador, mas eu já menti porque eu já nasci no pecado, porque eu herdei lá de Adão e Eva o pecado. Então todos, a Bíblia fala, todos são pecadores. E precisamos fazer algo que depois vamos ver aqui nesta mensagem para nos livrar desse pecado. De onde vem o pecado? Uma outra pergunta que você possa talvez me fazer. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desejos, os maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminando o coração do homem. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 21 ao 23. Por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do Criador, porque o pecado corrompeu a nossa natureza. O pecado destruiu a nossa capacidade de sermos bons e obedientes. Por isso, o mal, o pecado, passa a agir, a viver dentro do nosso coração. Então, de onde vem o pecado? Vem de dentro do nosso coração. Vem dos nossos pensamentos, vem das nossas ações. Cada pessoa, de acordo com as suas fraquezas e desejos carnais, são pecadores. Porque olha o que é a Bíblia. Sempre a Bíblia é a nossa resposta. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Pois o mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um, ao ser tentado pela sua própria cobiça, quando esse o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha aí. Tiago 1, 13 a 15. Então, cada pessoa, ela é consciente de que ela é pecadora e que o pecado não vem de Deus, vem da nossa maldade. O que acontece com quem peca? Ou seja, comigo e com você quando pecamos. A Bíblia tem resposta. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Ou seja,
O que acontece com quem peca? Morre. Morre na vida eterna. Antes de haver o pecado, o homem e a mulher, o casal, tinha sido criado para viver eternamente. E poderia usufruir de tudo no jardim, menos da árvore do bem e do mal, mas preferiram comer. Gênesis 2, versículo 16 e 17, Gênesis 3, versículo 3, que eu li, fala isso. Fala sobre esse tipo de pecado. Ao desobedecerem a Deus, foram condenados com a dor, com sofrimento, com todos os problemas que existem hoje. Sendo que a mais dolorosa dessas consequências foi a morte. Lembrando ainda que a culpa, a fuga, a irresponsabilidade, as fraquezas diante da tentação aconteceram em decorrência da mudança da fonte do amor de Deus, a sabedoria de Deus para a nossa vida, para o nosso próprio eu. Quando nós começamos a fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu acho que está certo, as coisas começaram a acontecer. Então até aqui nós vimos quem é o pecador, de onde vem o pecado, o que acontece com quem peca. E aí talvez você possa me perguntar, mas não existe nenhuma solução para o pecado? Então eu vou morrer no pecado? A Bíblia também nos responde. Qual a solução para o pecado? Se todos somos pecadores, não tendo como fugir do pecado, porque vem de dentro de nós, então o que podemos fazer? A palavra de Deus apresenta a saída para o pecado. Ou seja, sempre você vai ter que buscar na fonte da palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Então, qual é a primeira solução para o pecado? Arrepender. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que faz, perca o prazer pelo pecado. E quem gera o arrependimento no meu e no seu coração? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E o juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 8 a 11. Ou seja, a solução para o pecado é o arrependimento. É crer em Jesus, que morreu na cruz pelo meu, pelos seus pecados. Confessar é uma outra coisa, além do arrependimento. Se você quer se livrar do pecado, se você quer ter uma vida com Jesus, se você quer usufruir da vida eterna com Jesus quando partir deste mundo, você precisa se arrepender e você precisa confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Então, o fruto do arrependimento é a confissão. Quando eu me arrependo, eu confesso com a minha boca. Eu peço perdão para Deus. Eu oro a Deus pedindo perdão a Ele. E se for necessário, se eu magoei, se eu entristeci, se eu fiz alguma coisa errada, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa também. Não apenas a Deus, mas eu preciso pedir perdão para a pessoa ou pessoas que eu magoei. E aí eu preciso fazer o que? O próximo passo? Deixar. Ao arrepender-se, ao confessar, agora vem a etapa de deixar, abandonar o pecado. Ou seja, ninguém, ela respondeu: ninguém, Senhor.
Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8:11. Aqui é parte daquele texto que Jesus está conversando com aquela mulher que queriam apedrejá-la por causa dos pecados. E quando Jesus fala para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, todos foram embora, porque todos tinham pecado. E aí Jesus também fala para ela: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Ou seja, deixe o pecado. Ao arrepender, ao confessar, eu preciso deixar, eu preciso abandonar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Ou seja, essas são as etapas. Depois que você sabe quem é o pecador, sabe de onde vem o pecado, sabe quais as consequências do pecado, agora você sabe o que fazer: se arrepender, confessar e deixar o pecado. O pecado mata, mas Cristo trouxe a solução, trazendo vida e vida eterna através de Deus, que é o dom gratuito. Por isso, o texto que eu li de Romanos fala isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado mata. Lembrando que quando recebemos essa graça de Deus, o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Romanos 6:14. Só que temos que entender também que vamos passar a nossa vida aqui neste mundo lutando contra o pecado. Mesmo depois de termos sido salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, precisamos estar alerta, porque a Bíblia, sempre ela, tem a resposta. Tende bom senso e estais atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ou seja, eu me arrependi, eu confessei, eu deixei o pecado. Pronto, agora eu tenho a vida eterna. Mas Satanás, o destruidor da vida, ele vai ficar sempre procurando me tentar, te tentar, procurando fazer que sempre caiamos no pecado novamente. Então nós temos que fazer o que Pedro nos ensina. Tende bom senso e estais atento. Embora sabendo que somos pecadores, não podemos nos conformar. Precisamos lutar. Para que não pequeis, se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Ou seja, nesta mensagem que eu comecei lendo um texto de Isaías que diz: as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não vos veja e não vos ouça. Isaías 59:2. E eu apresentei as consequências do pecado. O que o pecado gera, o que o pecado faz na minha e na sua vida. Apresentei de onde vem o pecado, onde o pecado reside dentro de nós e quais as consequências. Mas também eu apresentei o que fazer para sairmos dessa vida de pecado. Nós precisamos nos arrepender, confessar e deixar o pecado. E a Bíblia, sempre ela, vai nos ensinar, vai nos mostrar como livrarmos do pecado. Agora a decisão é sua. Vai continuar pecando? Vai continuar nessa vida? Ou vai se arrepender? Ou vai confessar Jesus e vai deixar o pecado? Mas se você já fez isso, já tomou essas decisões, já anda com Jesus, então
Use 1 Pedro. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão para nos tragar. Precisamos estar atentos e vigilantes. Então, nesta mensagem eu trouxe para você, meu querido amigo, minha amiga, aqueles que nos ouvem, as consequências do pecado e também a solução para o pecado. Que você possa decidir. E a minha oração, o meu desejo, é que você faça opção do arrependimento, da confissão e deixar o pecado. E se você precisar de ajuda para aprender mais da Bíblia, eu estou à sua disposição. É só me ligar, é só mandar um zap e eu vou estar ajudando você a conhecer mais da Bíblia, a entender mais da Bíblia. E que Deus te abençoe. E mais uma vez, fique conosco nesse canal. Do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue